Olá, concurseiros que seguem aqui o canal Concursos Municipais, trazendo hoje para vocês uma série de questões, uma série de vídeos com resolução de questões de nível médio da banca FGV. Vale salientar que a FGV é uma banca como qualquer outra. As pessoas têm um medo, né? Os candidatos têm um medo dessa banca, mas vocês têm que colocar na cabeça o seguinte: se você estuda e está preparado para a FGV, você desenvolve qualquer banca. Então vamos lá, na sequência aqui eu vou resolver somente questões de nível médio das últimas provas, né, desse que teve ainda em 2023. Vamos aqui, a primeira questão. As preposições têm dois valores básicos. Podem ter valor gramatical, quando são exigidas por um termo anterior, com presença obrigatória, e valor nocional, quando são empregadas para acrescentar alguma informação ao texto. Assinale a opção em que a preposição de mostra valor nocional. Vamos lá. Nós sabemos que as preposições elas são invariáveis que servem para ligar palavras. Isso é a definição de preposições. Só que nós temos a utilização dela na maior parte das vezes dentro da regência, né? Quando o verbo pede a preposição. E nós temos a outra parte quando elas dão uma informação ao texto. Geralmente ela vem em forma de locução adjetiva, exercendo a função de adjunto adnominal. Então vamos lá. A gente quer aqui ela seja um adjunto adnominal, certo? Que ela tem um valor, mostra que tem um valor nocional, né? Que tem um sentido. Letra A. O primeiro passo para conhecer-se é desconfiar de si mesmo. Letra B. O jovem não precisa de razões para viver. C. As crianças necessitam mais de modelos que de críticos. D. Um cão velho já não deve latir, pois já não é capaz de morder. O homem maior do mundo é aquele que não perde seu coração de criança. Vamos lá. Qual desses aqui a gente tem o valor nacional? Resposta. Letra E. O maior homem do mundo é aquele que não perde seu coração de criança. Vamos ver por que esse de tem valor nacional? Fiz as observações aqui. Se vocês forem olhar no item A, nós temos o verbo desconfiar. Então, o verbo desconfiar pede a preposição de. Então, de é uma preposição. Na B, precisa de. Então, também uma preposição. Na C, as crianças necessitam. Quem necessita de. Isso aqui todas estão introduzindo um objeto indireto, certo? Essa preposição de. Na D, um cão velho já não deve latir, pois já não é capaz de. Capaz é um nome. E o de morder, está seguindo um complemento, é um complemento nominal. De também é preposição. Aí nós temos aqui seu coração de criança. De criança é uma locução adjetiva. Então ela exerce a função de adjunto adnominal. Ele está dando uma noção, ele está qualificando esse coração. Por isso que a alternativa é a letra E. Vamos para a segunda questão. Antes da segunda questão, vamos fazer aqui uma observação. Sob e sobre. Essas palavras parônimas, né, que são parecidas na escrita e no som, elas são parecidas, elas não são iguais. Sob é o sinônimo de abaixo de, protegido por, submetido a, por efeito de. O motorista estava sob o efeito do álcool, por um efeito de álcool. Sobre é o sinônimo de por cima de, ao longo de, em direção a. O notebook estava sobre a mesa, em cima da mesa. Pronto, diante disso agora vamos para as questões.
Assinale a alternativa em que houve a troca indevida entre sob e sobre. Letra A. Sou um sobrevivente sob os escombros dos valores mortos. Ao patinar sobre este gelo fino, nossa segurança está em nossa velocidade. C. Filosofar por tijolos sobre tijolos sem construir uma casa. D. Os filósofos têm muitas teorias sobre a educação a ser dada em casa. E. Os filhos, sob o olhar das mães, sempre procedem bem. Vamos lá. Ele quer aqui qual frase dessa, o sobre estão com sentidos trocados. É muito comum da banca FGV, comandos dessa forma, sentidos trocados. Respostas. Os filósofos têm muitas teorias sobre a educação a ser dada. Vamos dar uma justificativa aqui sobre essa resolução. Olha aqui, ó. Na letra A, sob escombros, abaixo dos escombros. Tá correto. Ao patinar sobre o gelo, ó, em cima do gelo, tá certo. Por tijolo sobre tijolo, tijolo sobre tijolo, em cima de tijolo, certo? Tá certo. Os filhos sob o olhar, sob a proteção das mães. Então, tá correto. Lá na letra D, ó, eles têm muitas teorias sobre a educação. Porque sobre quer dizer acerca de assunto. Então, o correto seria sobre, não sob. Entendido? Questão 3 de tipologia textual. Vamos aqui. Tipologia textual é você identificar não o texto, não o gênero textual, mas o tipo de texto. Lembrando que nós vamos ter o texto narrativo, descritivo, dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo e injuntivo. Vamos lá. Em um documento para motoristas que se preparavam para uma longa viagem pela estrada, destacavam-se os seguintes pontos. Revise as partes vitais de seu veículo, use sempre o cinto de segurança, respeite os limites de velocidade, mantenha a distância do carro à frente. Esse tipo de texto se enquadra entre os textos A. Injuntivos, B. Injuntivos argumentativos, C. Narrativo, D. Descritivos narrativos ou argumentativos. Vamos aqui com a resposta. Injuntivos. Mas por que, professor, injuntivos? Veremos agora. Vamos lá, dizer aqui as características do texto injuntivo. Ó, uso de linguagem simples e objetiva, a fim de quê? De ajudar na compreensão do texto. Ele facilita a interpretação. Ó. Revise, use, respeite, mantenha as partes vitais do seu veículo. Sempre está vendo uma linguagem bem objetiva, bem direta. Presença de verbos no modo imperativo. Quais são eles? Que executam ordem, pedido ou conselho. Revise, use, respeite. Destaquei até em amarelo aqui para vocês verem. Um pedido, certo? O foco na explicação sobre uma ação ou conteúdo. Ó, uma ação. Geralmente ele instrui, ele ensina você a fazer alguma coisa, orienta. Geralmente apresenta uma estrutura dividida em tópicos. Aí eu coloquei em tópicos. Muitas das vezes ele vem em uma sequência de tópicos. Uma receita, por exemplo, uma bula de remédio, é um exemplo de texto injuntivo. Dito isso, vamos adiante. Deixa eu voltar aqui só para dar uma explicação sobre o restante. Injuntivo argumentativo não pode ser porque teria que ter uma tese dentro desse texto, né, questionando. Narrativo ele tem que ter personagem, espaço, tempo, ações dentro de um tempo passado,
né? O presente, mas tem que ter algumas ações ocorridas. Descritivos, eles são descritivo narrativo é quando ele descreve uma cena com detalhes, com riqueza de adjetivos e atributos. E argumentativo, ele tem que ter uma tese. Ele expõe uma opinião, expõe um fato e dá uma opinião sobre essa situação, certo? Então não é argumentativo. Vamos aqui para a quarta questão. Assinale a frase em que o vocábulo sublinhado pertence à classe dos adjetivos. Adjetivo, o que é um adjetivo? Ele dá qualidade e atributo a um ser, ele caracteriza um ser, certo? O substantivo. Os velhos amigos estão sempre conosco. B. Aconselhe seu amigo quando for necessário. C. Devemos sempre homenagear um amigo. Em nossa família, um amigo é amigo do outro. Nenhuma pessoa possui muitos amigos. Qual desses amigos aqui nas frases ele pode ser considerado um adjetivo? Letra D. Em nossa família, um amigo é amigo do outro. Vamos lá, explicação. Na letra A eu tenho o seguinte, ó, os velhos amigos. Os velhos é adjetivo e amigos é substantivo. Ele está caracterizando amigos. Então não pode ser. Aconselhe seu amigo. O seu é pronome. Está acompanhado lá do substantivo. Certo? Então ele não pode ser o adjetivo. Devemos sempre homenagear um amigo. O amigo aí está especificado pelo artigo. Então amigo é substantivo. O nosso gabarito. Em nossa família, um é amigo do outro. Nós temos aí um artigo que está funcionando como sujeito, certo? Que no caso esse artigo definido aqui está funcionando como sujeito, certo? O verbo de ligação, o verbo ser, e nós temos amigo, que é o predicativo. Ele está qualificando o sujeito. E quando o predicativo ele exerce a função de adjetivo, por isso que é nosso gabarito, certo? Nenhuma pessoa possui muitos amigos, muitos, pronome, e amigo, substantivo. Então a resposta é o item D, um é amigo do outro. Dá para matar pelo verbo de ligação aí, certo? Quinta questão. Teoria é quando se sabe tudo e nada funciona. Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe por quê. Neste recinto conjugam-se teoria e prática. Nada funciona e ninguém sabe por quê. No texto, os textos sublinhados podem trocar de posição sem alteração de sentido. Assinale a opção em que essa troca semelhante modifica o sentido da frase. Questão aqui de a posição do termo alterar o sentido da frase. Certo? Vamos lá. Letra A. Talento e trabalho. Quem tem, vence. Vamos modificar aqui. Trabalho e talento. Quem tem, vence. Não modificou. Ficou a mesma coisa. Quem muito lê e muito anda vai chegar longe. Quem muito anda vai chegar longe. Quem muito lê. Quem muito anda e quem muito lê vai chegar longe. Não modificou. Está no mesmo sentido. Sou como a lua. A todos encanto e não sou de ninguém. Sou como a lua. Não sou de ninguém, a todos encantos. Não modificou, permaneceu o sentido. Eu não cheguei a tempo de filmar o avanço de sinal e o atropelamento. Vamos mudar aqui, ó. Eu não cheguei a tempo de filmar o atropelamento, o avanço de sinal. Tá vendo que modificou? Porque primeiro você vai pela ação. Antes do atropelamento houve o quê? O avanço de sinal. Você não vai atropelar depois de avançar o sinal. Não, fica um pouco sem sentido. Então muda o sentido, certo? Muda a sequência das ações. E aí não precisamos de arte e ciência, mas também de paciência. Ó. Não precisamos apenas de ciência e arte, mas também paciência. Então, item, letra D de dado.
E aí, gente, gostaram? Por favor, deixem um like, compartilhem com os colegas e até o próximo. Muito obrigado aí.